Alô, você! Está começando o programa Bola em Jogo e vamos aos destaques de hoje. Definidos os grupos da Sul-Americana e da Libertadores. Em jogo emocionante no Maracanã, o Vascão vira pra cima do Fluminense e já causa uma pulguinha atrás da orelha do treinador Zúbel Dia. E no Maracanã, ontem à noite, o Flamengo detonou o Remo. Olha o Leonardo Jardim aí, meu povo! E lá no Palestra Itália, no jogo lá do Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras vence o Botafogo com destaque aí na confusão envolvendo o Marlon Freitas. Então, fique ligadinho aí porque o programa Bola em Jogo de hoje está no ar. Fala meus amigos, fala minhas amigas, meus camaradas, minhas camaradas. Está no ar o programa Bola em Jogo de hoje, sextou. Vamos fazer para vocês de imediato o grupo definido do Botafogo e o grupo do Vasco na Sul-Americana 2026. Vamos a eles. Grupo E, o Botafogo está no grupo E. Racing, Caraca, Independiente e Botafogo. Esse é o grupo do Fogão Queridão. Grupo G, Olímpia, Vasco, Audax Italiano e Barracas Central. Esse aí é o grupo da Sul-Americana. Vamos torcer bastante para Vasco e Botafogo avançarem e quem sabe aí fazer uma final inédita carioca na Sul-Americana, sem perder tempo. Direto ao ponto, vamos trazer para vocês os grupos da Libertadores da América. Vamos a ele, tá na tela. O Flamengo está no grupo A. O Flamengo vai enfrentar o Estudiantes, Cusco, Independente de Medellín. E no grupo C, o Fluminense vai enfrentar o Bolívar, Desportivo La Guiarra e Independente Rivadavia. Olha, o grupo do Flamengo tá pegado, galera. Grupo bem pesado. E agora eu vou trazer para vocês os resultados do Campeonato Brasileiro 2026 sem perder tempo. Tá na tela, galera! Vamos a eles! Resultado da quarta-feira. Palmeiras 2, Botafogo 1, Bahia 2, Bragantino 0, Atlético 2, Cruzeiro 0, Atlético Paranaense, Mirassol 0, Curitiba 1. Olha, depois de muito tempo, o Mirassol perde em casa para o Coxa Branca. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 1-0. E o jogo emocionante para mim, o melhor jogo, não só da rodada, mas no ano no futebol brasileiro. Vasco 3, Fluminense 2, um verdadeiro jogão de bola. Santos 1, Internacional 2, Grêmio 2, Vitória 0, Mengão Queridão 3, Remo 0, Chapecoense 0, Corinthians 0. A classificação tá aí na telinha também. Vamos falar a classificação dos times do Rio de Janeiro. O Flamengo está em quarto lugar, o melhor posicionado. Quinto é o Fluminense. O Vascão subiu, tá pegando elevador, tá em décimo. E o Botafogo tá em antepenúltimo. Abre o olho, Botafogo, tá feia coisa aí pelos lados de General Severiano. Vamos começar a falar agora do Campeonato Brasileiro. Olha, no jogo entre Palmeiras e Botafogo houve muitas polêmicas, muitas reclamações em torno da arbitragem, mas o que ficou marcado foi a desavença, a briga, a discussão dos jogadores do Botafogo com ex-companheiros do clube Marlon Freitas, que para mim é um cara que está sendo insignificante. É um cara que não está respeitando a instituição, tá? Porque você pode vestir sim a outra camisas, né? Você pode ir para outra instituição, mas você não pode apagar a marca gloriosa, o passado glorioso que ele teve no Botafogo de Futebol Regatas. Eu acho que é desrespeitoso demais. Ele está sendo arrogante, asqueroso e está querendo ficar em cima ali, por cima da maionese. Marlon Freitas, com todo o respeito que você merece, é um bom jogador, é.
Mas não é um novo Beckenbauer não, galera. Não é mesmo, não é um novo Falcão não. É um jogador apenas comum. Tanto é que após a saída do Gregóry do Botafogo, ele caiu muito o seu rendimento. Ele não foi mais o mesmo Marlon Freitas que teve uma grande campanha em 2024. Mas falando de bola rolando, mais uma vez nós vimos defeitos no Botafogo, principalmente no sistema defensivo do clube de General Severiano. Botafogo precisa ajustar as peças, precisa ajustar a questão do goleiro. Vai vir goleiro? Não vai? Então Textor tem que resolver aí essa questão. Olha, e falar em Textor, cara, até meio que chovendo molhado. Tá deixando o clube na lama. Cara, na lama. E tem alguns torcedores que querem botar o busto do Textor lá em General Severiano, querem tirar um manequim para botar o Textor. Cara, esse cara aí é um tremendo de um fanfarrão. Já falei isso num outro programa anterior a esse. Então o Textor tá afundando o Botafogo. Mas falando de campo e bola, Botafogo até que jogou bem contra o Palmeiras. Teve um pênalti para mim, que ao meu ver foi um pênalti, claro, era para ter marcado ali na diagonal da lateral ali. Mas o time tá sem encaixe nenhum. A gente não vê uma grande movimentação ali na frente, até porque não tem um atacante de referência. Outra posição que o Botafogo tem que ir ao mercado. Você vê, Cláudio Spinelli foi contratado pelo Vasco, é um jogador no mercado alternativo. Enquanto o Botafogo achar que só o refúgio da Europa vai resolver o problema, o Botafogo vai ficar nessa situação aí. Então precisa urgentemente ir atrás de um atacante de referência e atrás de um goleiro. Parece que, ao que tudo indica, o goleiro Tadeu, que serve aí, que agarra na camisa do Goiás, deve ser o novo contratado no Botafogo. O Botafogo perdeu por 2-1. Anselmi balança no cargo. Muitos dirigentes já estão querendo a sua saída do clube. Agora ver se ele vai ter continuidade ou o Botafogo vai atrás de um novo treinador. Galera, vocês estão gostando do nosso programa? Aqui no Esporte Radical é esse mesmo. Então fica ligadinho, vamos aos comerciais e já já voltamos no programa Bola em Jogo. Comprar no Novolari ficou ainda mais fácil. Agora no nosso site você encontra eletros, móveis e muito mais com ofertas imperdíveis e a facilidade de parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, em até 12 vezes sem juros. Escolha seu produto favorito, pague em até 12 vezes no cartão e receba no conforto da sua casa. Aproveite essa facilidade e transforme sua casa com a qualidade que só a Novolari oferece. Acesse agora mesmo novolari.com.br e aproveite. Fala galera, estamos aqui direto do Hortifruti da Marlene para fazer um convite para você. Venha para o Ceasa aqui em São Gonçalo, no Bolo Bandê, que você vai encontrar o que há de melhor em frutas e verduras no Hortifruti da Marlene. A Academia Star Fitness é a melhor da região de Maricá. Um espaço amplo, moderno e totalmente climatizado com os melhores profissionais da área e um preço que cabe no seu bolso. Aqui você encontra qualidade, atendimento e estrutura de ponta para alcançar seus objetivos. Então não perde tempo, vem treinar na Star Fitness. Rodovia Amaral Peixoto, São José, próximo ao Detran. Fala galera, voltamos aqui no programa Bola em Jogo. Sem perder tempo, vamos falar do jogo da rodada. Do jogo que pra mim foi o melhor jogo do Brasileirão e o melhor jogo aí na temporada 2026 do futebol brasileiro. Um jogo aí para ficar na memória dos torcedores vascaínos e pros amantes do futebol. Fluminense, que começou muito bem a partida, estava dominando a partida até os 13, 15 minutos do segundo tempo. Parecia que o placar já estava definido, 2-0 para o Fluminense. O Hércules fez um golaço, o Canóbio também foi muito bem
a partida, mas aí começou as substituições. E mesmo quando o Fluminense estava ganhando os 2-0, isso não quer dizer que o Vasco estava mal na partida, não. O Vasco estava errando muito no último terço. E aí o Renato Gaúcho conseguiu ajeitar o último terço do Vasco, ajustar a defesa, que para mim é o ponto fraco do Vasco, tá? E a leitura de jogo do Portaluppi, para mim, que foi sensacional. Mas essa derrota do Fluminense, eu coloco inteiramente na culpa do Zubeldia, que mexeu muito mal, tirou os 3 principais jogadores do Fluminense. E o Renato Gaúcho, que não é bobo nem nada, foi lá, conseguiu reverter o resultado. O Vasco virou por 3-2 a partida. Gols de Nuno Moreira, Claudio Spinelli e Thiago Mendes, que para mim tem sido o grande destaque desse time do Vasco da Gama. Um grande líder do Vasco da Gama. Cara, o Zubeldia fez umas mudanças que para mim não deu certo, né? Ele tirou aí o Acosta, Savarino e Martinelli. Tirou os 3 principais jogadores. E o Renato Portaluppi foi lá, colocou o Brenner, Spinelli e também o Watson. E eles mudaram o panorama do jogo. O Vasco conseguiu uma grande virada e olho nesse atacante do Vasco, Claudio Spinelli. É um jogador de muita movimentação, muito brigador na área. Olha, e é um atacante que tem velocidade. Tava dando sopa no mercado aí. O Vasco foi lá e contratou. Agora o Vasco tem uma nova perspectiva no Campeonato Brasileiro. Pegou o elevador, subiu. E para quem criticava o trabalho do Renato Gaúcho, tá aí o belo trabalho que ele está fazendo no Vasco da Gama. Eu vejo que o Vasco da Gama ainda tem potencial para ir mais longe, mas precisa ajustar algumas peças. Conforme eu falei, o sistema defensivo do Vasco, para mim, é o lado problemático desse time que está crescendo de produção. Para encerrar o programa Bola em Jogo de hoje, vamos falar dele, o malvadão, o mais querido do Brasil, que Léo G. E para encerrar o programa, vamos falar dele, o malvadão, o mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo, Leonardo Jardim, está fazendo esse time voar. O Flamengo, que estava sem encaixe, né, nos primeiros jogos da temporada, nos primeiros meses da temporada, a gente vê um encaixe do Flamengo, a tocação de bola, toque rápido, marcação alta, que esse é o estilo de jogo do Flamengo. Não é um jogo de transição conforme estava sendo do Felipe Luiz, né, mas a questão do Felipe Luiz, ao meu ver, foi trairagem a forma que ele foi demitido, tá? Eu acho que até que caberia assim a demissão, mas a forma, de respeito, isso aí que a galera não gostou. Mas falando do Flamengo de ontem, o Flamengo com muita versatilidade dentro de campo, muita movimentação, destaque para Samuel Lino, tanto criticado pela torcida e pela imprensa esportiva, tá dando a volta por cima e está sendo um dos destaques aí do Leonardo Jardim nesse começo de trabalho. Quem fez mais gols pelo Flamengo aí nessa partida foi o Léo Ortiz, que está crescendo de posição novamente, e o Luiz Araújo. Esses foram os 3 jogadores. O Flamengo estava errando muito na primeira linha, né, no sistema defensivo. Hoje já não está errando tanto assim. Então Leonardo Jardim começa a dar uma cara a esse time do Flamengo, e o Flamengo vem crescendo de posição. Galera, estamos encerrando o programa de hoje, Bola em Jogo. Foi um programa especial para você de sexta-feira. E lembrando, às 22 horas tem a live. Vamos falar um pouquinho dessa rodada que passou, mas vamos fazer a projeção dessa rodada do fim de semana. Galera, você quer ser radical? Então não perca tempo. Vem para o Esporte Radical. Forte abraço e que Deus abençoe abundantemente o fim de semana de vocês.